dos atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípios da administração pública. Segundo o artigo 11 da Lei 8429, constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições, e notadamente, lembrando que esse rol é um rol exemplificativo. 1. Praticar ato visando o fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto na regra de competência. O famoso desvio de finalidade. Segundo o professor Eli Lopes Meirelles, é a violação ideológica da lei, violação moral da lei. O agente pratica um ato não querido pelo legislador. Um exemplo é quando a autoridade pública decreta uma desapropriação alegando utilidade pública, mas visando, na realidade, satisfazer interesse próprio ou de terceiro. 2. Retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício. Omissão de ato de ofício é a prevaricação administrativa. Consiste em retardar ou omitir ato de ofício sem justificativa legal. 3. Revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que deva permanecer em segredo. É a violação de sigilo funcional. É quando o agente tem o dever de manter em sigilo determinada informação ou documento em razão das atribuições do cargo e função. Então o agente revela a terceiro informação sigilosa por meio escrito, oral ou mostrando algum documento, exibindo algum documento. 4. Negar publicidade aos atos oficiais. A violação do princípio da publicidade configura com a negativa do agente público de dar conhecimento ou pôr à disposição dos indivíduos informações sobre decisões e atos da administração pública, sendo que a regra é a publicidade. O artigo 5º da Constituição, o inciso 13, estabelece que todos têm o direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral que serão prestadas no prazo da lei sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. 5. Frustrar a licitude de concurso público. Segundo o artigo 37 da Constituição Federal, inciso 2, a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em livre nomeação e exoneração. A frustração de concurso público afronta o princípio da igualdade, consagrado no caput do artigo 5º da Constituição Federal, que fala que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. O concurso público é um meio técnico transparente de acesso, em regra, a cargos ou empregos públicos, que tem por objetivo, por meio de competição de provas ou de provas e títulos, propiciar a seleção dos melhores iguais, dos mais aptos na ordem de classificação. 6. Deixar de prestar conta quando esteja obrigado a fazê-lo. É a omissão de prestação de contas. Segundo o artigo 70 da Constituição Federal, seu parágrafo único, fala que prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos, ou pelos quais a União responda, ou que, em nome desta, assuma obrigações de natureza pecuniária. 7. Revelar ou permitir que chegue ao conhecimento de terceiro antes da respectiva divulgação oficial teor de medida política ou econômica capaz de afetar o preço de mercadoria, bem ou serviço. 8. Descumprir as normas relativas à celebração, fiscalização e aprovação de contas de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas. Foi pela Lei nº 13.019 de 2014. E o 9 é deixar de cumprir a exigência de requisitos de acessibilidade previstos na legislação.